Na vila, o almoço transcorria em clima de festa. O tempo havia firmado e os moradores da vila saíram da igreja para dançar ao som dos instrumentos rudimentares. Ângelo batia palmas e se sentia incluso novamente na sociedade, da qual fora banido devido à enfermidade e idade. Em dado momento, Gina se achegou ao padre. Fiz o que me sugeriu. E? Vi aves lindas de tamanhos diversos, verdes, azuis, brancas, cor de terra e amarelas. Suas plumagens são bastas e impermeáveis. As flores são beijadas por algumas delas e também são de uma multiplicidade espantosa. Padre, eu me encantei com o trabalho das formigas e besouros, e a chuva me apanhou na margem do rio. Quando desisti de correr para não me molhar e me deitei na chuva e olhei para dentro dela, vi uma das mais belas coisas de toda a minha vida. Nisso, meu marido chegou e, segurando minha mão, assistiu a esse espetáculo comigo. E naquele momento, eu elevei a Deus uma prece de agradecimento pelo amor que eu sinto por Marcelo, sentimento que herdei dele mesmo ao ser criada. Digo pelo amor porque tudo é amor. A vida vibra por amor, e só um ser de amor poderia criar tantas maravilhas como aves, flores, besouros e a chuva. Padre, naquele momento, eu duvido que existisse mulher mais ditosa do que eu em todo o mundo. A vida é feito a chuva. Ela nos assusta e corremos de medo de nos molhar e resfriar. Porém, se paramos a fuga e a encararmos, olhando diretamente para dentro dela, do seu propósito, de sua essência, veremos o mais belo presente vindo do amor de Deus. E se olhando para a vida de frente, seguramos a mão de alguém com amor, nem mesmo sentimos o frio. É verdade, Padre. O senhor já imaginava isso? Eu sugeri que você aprendesse assim que a felicidade está na simplicidade, que o que nos faz felizes somos nós mesmos, quando abrimos nossos corações para coisas pequenas e gratuitas que estão aos milhões à nossa volta. O que eu faço agora? Amanhã, no mesmo horário, fará o mesmo passeio. Desta vez, porém, quero que explore seus ouvidos. Conte-me cada som que ouvir. Atente para cada nota musical vinda da natureza. E não se esqueça de ouvir a ausência do som, o som do silêncio. Então, deverá me procurar e contar tudo novamente. E continuo tomando chás? Mesmo depois de estar completamente curada, tome como lhe ensinei. Ajuda a manter o equilíbrio e o sono tranquilo, que é tão essencial ao nosso corpo e alma. E daqui a pouco teremos água benta e uma bacia para todos. Venha buscar desta água para fazer seus chás. Preciso só fazer um recipiente de pedra para mantê-la sempre fresca. Meu filho Leopoldo é excelente escultor. Trabalha muito bem com pedras. Se precisar de sua ajuda, é só falar. Preciso sim, Gina. Pode dizer a ele que preciso dele? Ao ser chamado pela mãe, o rapaz disse estar feliz em ajudar a igreja e que teria uma peça pronta que talvez servisse aos propósitos do padre, e que, se assim fosse, estaria presenteando a igreja com a peça de muito bom grado.
Desta maneira, eles deixaram os grupos aproveitando com o Vescote e seguiram para a casa de Enzo. No porão da pequena casa, Leopoldo tinha um espaço que chamava de ateliê. Em meio a ferramentas e mármores estavam várias peças prontas: vasos, jarros, bacias e bustos, caixinhas e panelas. Realmente, o rapaz trabalhava muito bem. Com largo sorriso, ele mostrou ao padre o objeto que acreditava lhe servir. Era exatamente o que imaginou Felipo. Aquela peça, além de ser perfeita para o objetivo, era bela e cheia de graciosidade. Tratava-se de bacia funda, de capacidade algo em torno de 10 litros, que ficava em pé sobre os ombros de 3 lindas criaturas, aladas de rosto angelical. Tinha bordas trabalhadas à parte, de um mármore diferente que realçava a beleza do objeto. Lindo! É exatamente o que eu preciso. Aliás, é bem mais do que eu desejava. Muito obrigado, Leopoldo, muito obrigado mesmo. Segurando o pesado objeto com muito cuidado, ele girou nos calcanhares para deixar o ateliê, quando algo lhe chamou a atenção. Um quadro retangular sobre a porta. Tratava-se de pedaço de mármore branco onde fora talhada a frase Ave Opus Dei Est, de forma legível em letras bem desenhadas, entre belos cachos de uvas, trabalho de um artista. Com cuidado exagerado, ele colocou o recipiente sobre uma bancada e voltou-se para o artesão, perguntando, visivelmente curioso: por que escreveu essa frase no quadro? Não fui eu quem escreveu, eu nem mesmo sei escrever. Este quadro eu fiz de uma soleira de porta quebrada e retirada da casa de Teresa. Ela ia jogar fora e eu pedi, pois imaginei poder fazer um trabalho com ela. Gostei das uvas, são muito bonitas, contudo, não foram feitas por mim. Eu apenas retirei a parte quebrada e cortei neste formato de quadro. Uma soleira? Da casa de Teresa? Sim. E ela nem me contou isso. Ela não sabia. A soleira estava colocada ao contrário. Feito as lápides dos cavaleiros fundadores, e quando quebrou, eu e Leonardo tiramos para ela, pois poderia machucar os pés das pessoas. Ela mandou jogar fora e eu, como escultor, pedi a pedra para reaproveitar. Só quando a lavei foi que percebi o desenho. Acha que foi feito pelo Duque da Calábria? Não, estava assinado por Hugo de Castella, que acredito ser o avô misterioso de Vincenzo. Por que misterioso? É que, segundo os mais velhos da vila, Serena Guglielmeli, a avó, nunca teve marido. Ela dizia ser esposa de um nobre castelhano, que vivia em missão e aparecia eventualmente para vê-la e trazer o sustento dela e do filho, pai de Vincenzo. Porém, ninguém nunca viu este homem. Quantos anos tem Vincenzo? Tinha, corrigiu. Vincenzo morreu há mais de 10 anos. Deveria estar velho, com uns 30 e alguns. Que tipo de missão ele tinha? Não sei dizer. Mas é certo que este Hugo de Castella é contemporâneo do Duque? Baseado no fato que Vincenzo teria mais ou menos a idade de meu pai, sabe quem poderia me dar informações sobre Hugo de Castella?
Quem sabe, Ângelo? Felipe lembrou-se da narrativa histórica de Guida. Os 4 primeiros cavaleiros teriam saído do condado portucalense para as terras castelhanas e Fernando Ortega teria casado com uma princesa de Castela. Continuaria sua busca pela verdade. As ameaças de Marcelo apenas lhe aguçaram mais a curiosidade. Mais uma vez, agradeceu ao escultor da vila e, tomando o belo trabalho, saiu da casa de Enzo. Entrou por trás da igreja e despejou água dentro da bacia até que ficasse completamente cheia. E, impondo as mãos sobre a água, não muito cristalina, pôs-se em oração. De olhos fechados, ele buscou o plano maior. Pensou em Jesus e nos companheiros Fernando e Tarsila e pediu pelo seu rebanho. Lembrou-se de cada um e de seus particulares sofrimentos, que eram tantos, e desejou ardentemente ajudá-los. Sem que ele pudesse ver, partículas luminosas pareciam se desprender do teto abobadado, indo cair exatamente dentro do vaso de pedra talhado por Leopoldo. Era o milagre, entre aspas, da fluidificação das águas para os melhores e mais diversos resultados. Um barulho o fez olhar para trás. Guilhermo empurrava o pai na cadeira pela igreja. Estamos indo para casa. Papai quer agradecer e perguntar se podemos levar a cadeira para casa. Claro que podem, e não há de que me agradecer. Claro que sim. Não pode imaginar como me senti excluído e inválido, um verdadeiro estorvo para os meus filhos. Esta engenhoca me devolveu muito mais do que a mobilidade. Ela me devolveu a autoestima, a vontade de continuar. Ele sorriu só com os lábios. Se é assim, Ângelo, já estou pago. Que precioso! Isto é água benta? Sim, quer um pouco? Ah, claro! O padre fez uma concha com as mãos e levou um pouco da água fluidificada para o idoso, que, percebendo que não usava mais o anel da cavalaria de Lázaro, osculou as palmas delas. Que maravilha, padre! Largaste aquele anel horrendo! Como se não ouvisse o comentário de Ângelo, ele começou outro assunto. Sabe quem foi Hugo de Castela? Uma lenda. Ao olhar interrogativo de Felipe, ele continuou. Digo uma lenda porque não acredito que um só homem possa fazer tanta coisa diferente e sem nunca parecer para ninguém, salvo a avó do marido de Teresa. E quanto aos pais do marido de Teresa? Dizem que morreram quando ele ainda era um bebê e por isso foi criado pela avó. O senhor a conheceu? Sim, eu me lembro dela. Costurou o vestido de noiva de Mila. Costureira? Ela sim, mas o marido era uma espécie de engenheiro, escultor, médico, padre e sabe-se lá o que mais. O que ele fez? Dizia o duque que tudo era ideia de Hugo e ele apenas seguia seus projetos. Projetos? Sim, desenhos e mais desenhos de coisas como irrigação, casas, pontes, túneis subterrâneos, entre tantas. Chegou a ver estes projetos? Bisbilhotei sem entender muito, mas percebia labirintos subterrâneos infinitos. Onde se construíram estes subterrâneos? Não tenho ideia. Mais um dos insondáveis segredos
dos caveiras. Diziam na época que eles, os caveiras, estavam construindo uma passagem para os mundos infernais, e eu não duvido. Existe uma passagem secreta por onde eles levam seus mortos para Satã revivificar. De que outra maneira eles conseguiriam fazer voltar à vida seus defuntos? É claro que isso deve estar lá. Apontou com o indicador para o chão. Nas entranhas da terra, onde estão as potências do mal. O local que este Hugo desenhou e o Duque executou a obra. Acha que este labirinto se encontra sob a vila? Não. Como essa obra seria feita sem que ninguém percebesse? Eu estava aqui, padre, já era crescido, genro do tal Duque. Nos porões do palacete do senhor feudal? Provavelmente, mas não foi para falar de inferno que vim até o senhor. Muito pelo contrário. Eu vim pedir que celebrasse uma missa para nós. Faz tanto tempo que não participamos de uma, mais ainda eu, que estive morto por tanto tempo. Que assim seja, Ângelo. Vá e convoque os fiéis para o ofício divino. Precisamos consertar a torre para podermos usar o sino para este fim. Eu me comprometo a reforçar as escadas, o coro e a torre. Sou excelente carpinteiro. Guilhermo, que até então estava mudo, se pronunciou. Perfeito, pode começar quando quiser. Amanhã mesmo venho na primeira hora para o trabalho. Obrigado. Mesmo sem o som mavioso do sino, os fiéis foram chegando, um a um, pelas duas folhas de porta que Felipe abriu concomitantemente pela primeira vez. Ele preparou um pão grande e redondo para celebrar a Eucaristia e uma jarra de água que tomara da bela escultura de Leopoldo e se postou na soleira, a cumprimentar cada um de seus sofridos paroquianos. Sentia-se naquele momento tomando realmente posse do cargo a que fora enviado. Estava se realizando como sacerdote. Até então era uma espécie de faz-tudo. Levava desde mensagens secretas, como a que encontrara no túmulo de Constâncio, até esvaziar seu urinol. Era, sim, alguém às ordens do Santo Padre, Santo Bá. Odiava quando ele lhe chamava gritado pelos corredores, numa férese de falso carinho ou tratando por Lipo. Por mais que Santo Hilário fosse remoto e que a saudade de Teodora lhe doía na alma, sentia-se feliz por estar longe de seu segundo algoz. Gina entrou na igreja, segurando o braço de seu belo marido, acompanhada pelos 8 rapazes sorridentes. Era uma bela família. Teresa também trazia as bonitas moças que não passaram despercebidas por eles, e Francesco, que encontrou os olhos de Andrena entre as outras. Como não podia deixar de ser, Guida entrou carregada nos braços de Pietro, que assentou cuidadosamente no primeiro banco. Enzo chegou com Liana e Geron. Fora buscar paternalmente a jovem senhora, que se sentia envergonhada diante do incidente com Guilhermo. Ao perceber que estavam todos assentados, ele se dirigiu ao altar e disse: Habemos missa. A celebração durou pouco mais de 1 hora. Felipe partiu o pão e deu na mão de cada participante. A cada vez que lhe oferecia a iguaria, dizendo se tratar do corpo do Cristo, um espírito de aparência angelical tocava a partícula, energizando e colocando ali o que cada um precisava e merecia no momento.
Foi realmente um espetáculo belíssimo de se ver. Seres de luz enchiam o ambiente da igreja, deixando em todos um sentimento de fraternidade e satisfação plenas. E ao final, quando verdadeiramente feliz, ele disse: "It missa est". Sugeriu a todos que se abraçassem e se abençoassem mutuamente. Todos aqueceram. Felipe saiu de trás do altar e se juntou à assembleia, abraçando a todos, tomado de júbilo inenarrável. Ao abraçar Marcelo, perguntou a ele quem fora Hugo de Castela. O rosto de beleza angélica do neto do duque tornou-se pálido e apenas com um gesto pediu ao padre que esperasse. Ao final, quando todos deixaram a igreja, inclusive Francesco, que acompanhou Andrena até a casa de sua mãe, Marcelo permaneceu em seu lugar. Aproximou-se do padre e estendeu a mão em cuja palma estava o anel com a sigla e o outro com a caveira, que ele havia pedido de volta no dia anterior. Pediu humildemente que o desculpasse pela arrogância de tirar dele o anel, quando na verdade era seu legítimo dono. Narrou com minúcias de detalhes o sonho que tivera com o avô, lhe dizendo que devolvesse o anel de Pierre de Notre-Dame, que tivera a presunção de tirar dele mesmo. Felipe mirou as joias por alguns segundos, depois os tomou. No entanto, colocou a CISR no anelar da sinistra e guardou-o da caveira no bolso interno da batina. Este, mesmo que tenha sido meu em outra ocasião, o que acredito integralmente, apenas usarei se, como da outra vez, me iniciar na sociedade da cavalaria. Quem lhe falou de Hugo de Castela? Ângelo. Mas não foi a troco de nada. Eu encontrei este nome em uma soleira antiga e perguntei a ele. Depois do sonho que tive com meu avô, acho que posso confiar a você certas informações. Como, por exemplo, o que é e onde se encontra o tesouro do rei Andeca? Ele riu incrédulo. Isto nem eu mesmo sei, apenas os 4 grandes sabem. Quem são os atuais 4 grandes? Domingo Brunello, Vincenzo Guglielmelli, Fernando Castelli II, meu pai, e o 4º lugar está vago com a morte de Íbero. Seu pai é vivo? Sim, é muito idoso e quase não responde por si, mas como o cargo é vitalício, ninguém pode substituí-lo enquanto viver. Quem substituirá Antônio Íbero? Esta informação eu não possuo. Nem mesmo ao meu pai sei quem substituirá, já que a cavalaria não possui poderes hereditários. Mas, ao que me consta, conta-se a bocas pequenas que os substitutos são escolhidos pelos fantasmas dos primeiros cavaleiros. É feito um cerimonial no qual os caveiras evocam os fundadores e eles indicam os sucessores. Guilhermo entrou na igreja, interrompendo a conversa. Deixou uma caixa de ferramentas na entrada da torre e voltou para fora, se desculpando. Não se preocupem comigo, estou de saída. Só vim deixar minhas coisas para amanhã. Assim que ele saiu, os outros 2 seguiram conversando. Isto procede? Sim, disse quase em um sussurro. Sei que falam com meu avô, Hugo de Castela, e até mesmo com o rei Andeca.
Para Felipe, nada daquilo era novidade. Tinha lembranças mais remotas de confabular com os espíritos do que de andar ou falar. Quem era Hugo de Castela? O quarto cavaleiro da era de meu avô, porém era o priori. Ou seja, entre os 4 grandes são eleitos os 2 notáveis, e entre estes o priori, ou o primeiro entre 2. Nesta época, meu avô era um dos notáveis e o outro o priori. O priori era Hugo de Castela. Neste caso, o priorado foi hereditário. Não, apesar de parecer, foi merecido e eleito com honestidade e unanimidade entre os vivos e mortos. Segundo descobri, ele era um engenheiro. Também. Teria, juntamente com o duque, construído labirintos e... Isso não cabe a mim, mesmo porque não possuo essa informação. Qual a função daqueles que não são os 4 grandes? Ajudar a zelar pelo segredo e pela segurança de cada irmão, e o combate desarmado aos demandos de Roma. Nossas fileiras são reforçadas a cada nobre que o Papa destrona, baseado na famigerada doação de Constantino. E por isso formamos uma corrente secreta por toda a Europa, onde cada região tem seus 4 grandes. E onde é atualmente a sede da cavalaria? Desde que o primeiro descendente de Fernando Ortega de Castelli cruzou a fronteira trazendo tesouro, a Calábria é a sede. Logo, o tesouro se encontra em terras calabresas. Chega de perguntas, padre. Não sei onde está este tesouro. Se em terras calabresas ou portucalenses, quem sabe em Castela? Sabemos que todo conhecimento sobre a cavalaria está contido em seu espírito, visto que já tomou parte dela, e que, se quiser, poderá ter seu lugar dentro dela outra vez, quando terá todos os véus descerrados. Sossegue seu coração e faça o que veio para fazer. Felipe percebeu que Marcelo não mais falava por si só. Os espíritos dos primeiros iniciados davam seu recado através dele. Marcelo deixou na igreja um Felipe pensativo. Se ele e Francisco foram 2 dos 4 grandes da cavalaria de Lázaro, talvez o mais correto fosse aderir novamente a ela. Contudo, não estava apto a decidir nada ainda. Morrera para Roma. O que mais precisava? A ideia de se deitar em um sarcófago e ser lacrado em uma cripta fazia seu corpo estremecer, quase tanto quanto a lembrança do ritual do exorcismo, falado longínquamente na voz de Alexandros. Ele, então, dirigiu-se aos espíritos dos cavaleiros em pensamento. E por falar em Alexandros, por que é tido como um dos fundadores ao invés de Hugo, que realmente era o 4º caveira? A voz do duque soou dentro dele. Alexandros é um de nós 4 fundadores. Hugo, um de nós. 4 cavaleiros, adeptos da luz e verdade abscondida na ressurreição incólume e aparente. Cavaleiros adeptos da luz e verdade abscondida na ressurreição incólume e aparente? Mas essa frase pode ser a solução do acrônimo da palavra Calvária. Quase gritou. Observação: Calvária, em latim, caveira.
Marcelo está certo. Eu tenho segredos em algum ponto de minha alma. Eu estava lá. Era um dos 4 grandes. Eu já mirei este tesouro. Suas cismas foram interrompidas por Josefina, que chegava trazendo um alforje de couro de gazela, onde guardava vasto material que sua mãe usava na arte de ensinar a ler e escrever. O padre se mostrou muito entusiasmado e decidiram que a escola seria improvisada na igreja mesmo. Não havia tempo a perder. Ali havia lugar para todos se sentarem e mudariam para as instalações próprias assim que possível. Felipe se pôs a observar o material de Mila. Era impressionante a didática dele. As letras separadas e a combinação entre elas era perfeita para as primeiras noções de aprendizagem. Imaginou Mila, do alto de seus quase 2 metros, repetindo cada letra e o fonema que ela representava, a combinação das letras no afã de formar palavras e números. Uma coisa, no entanto, lhe chamou a atenção. O alfabeto era escrito caprichosamente em cubos bem feitos de um metal prateado e os numerais arábicos em metal dourado. Mas do lado oposto do algarismo 8 estava gravada a frase Ave, Opus, Dei, Est, Agnus. A última palavra estava separada das demais e poderia ser vista como parte da frase ou não. Pensou: salve, a obra de Deus acabou no Cordeiro? Da janela lateral podia ver a janela de Guida. Torceu para essa estar aberta e estava. Pediu 1 minuto para Josefina e chegou à janela da adepta da cavalaria. Essa voltou pouco depois, dizendo que Agnus representava o número 2, que seria a igrejinha de São Lázaro. Juntando a frase inteira, teria um número 6. 6 mais 2, igual a 8, ou seja, o número da casa de Teresa. Temos então que o número da casa de Teresa mais o número resultado da palavra Agnus, que representa o Cristo imolado, somam-se 10, que representa, somando seus algarismos, o número da igreja, que não por coincidência abriga a imagem do Cordeiro imolado no Gólgota. Amigo Felipe, existe algo que liga as igrejas e a casa de Teresa. As palavras lhe chegaram claras ao pensamento. Que loucura! São mistérios e enigmas infindáveis. O padre respondeu mentalmente àqueles pensamentos. Porém, Felipe acreditava que muito mais importante do que decifrar enigmas dos caveiras era ensinar aquela gente a ler e escrever, para assim caminharem com as próprias pernas e crescerem para todas as direções. Isto mesmo, que os mistérios se resolvam a seu tempo. As pessoas são urgentes. Mas que queria saber o que começava na casa de Teresa e terminava na igrejinha de São Lázaro e ainda envolvia a igreja? Isso queria. Josefina continuava imersa no material didático. Via na moça uma grande parceira de trabalho edificante. Quando deixou tudo organizado, caminhou até o recipiente de água e, mergulhando à destra, fez o sinal da cruz e, ao final, levou a mão à boca para sorver o que restara da água fluidificada. Ela sobressaltou-se com a presença do cura às suas costas. Desculpe-me, padre, mas assustei-me com o senhor. Entrou tão silencioso que ainda acreditava estar sozinha.
E este ambiente da igreja com os mortos sob nós é realmente apavorante. Sou eu quem peço desculpas. É realmente muito bela a fé. Me perdi no seu gesto de confiança, de que Jesus ouve-a e de que o Pai abençoa essa água. E não é assim? Exatamente assim, Josefina. A partir do momento em que cremos, tudo nos é possível. Até mesmo transpor as montanhas da ignorância e levar conosco nossos irmãos. Padre, eu cresci ouvindo minha mãe maldizer a Igreja Romana e meu pai maldizer essa sociedade secreta da qual meu avô foi iniciado. Ela mesma, acredito, era membro. Por isso, nunca consegui me afeiçoar a nenhuma das duas facções. Contudo, nunca deixei de amar a Deus e as pessoas na medida do possível. Às missas eu assistia às vezes, mas as coisas que os caveiras faziam na igreja menor eram restritas a eles. Aqui a coisa era enfadonha e repetitiva, e lá sinistras e inacessíveis. Desta forma, eu não sei o que é o melhor. O melhor, minha filha, é amar a Deus e as pessoas, como você disse. E o que o senhor acha desta disputa velada pela vila? Acho que essa disputa já se vai longe. Quando o interesse trazia o bispo de Roma até aqui. Hoje ele nem sabe o que acontece em Santo Hilário e nem se interessa em saber. Os chamados caveiras, por sua vez, retiram a mão que os primeiros estenderam. Estamos por nossa conta e risco. Amparemos uns aos outros e busquemos o amparo de Jesus. É verdade o que dizem dos caveiras, essa coisa de serem mortos? Muito pouco ou quase nada sei desta irmandade. Não é correto opinar sobre algo que não conhecemos. E a Igreja de Roma? Essa coisa de crimes ocultos sob as batinas. Estes eu conheço e posso dizer tristemente que toda espécie de desmando é cometido em Roma. A moça fitou o padre em silêncio por alguns segundos. Acha mesmo que Roma não se importa com a vila? Acho. Por quê? Estou enganado? Talvez. Eu sei quem é o sucessor de meu pai na espionagem para Roma. Tudo bem que exista um sucessor, mas quem aqui vai a Roma periodicamente? Mesmo porque eu estive lá até dias atrás e não me lembro neste quase um ano de pontificado de Sérgio de nenhum de vocês serem recebidos pelo Papa. Mas alguém de Roma vinha aqui a cada 2 meses se encontrar com um espião na mata. Como sabe se tratar de um enviado de Roma? Era o mesmo que vinha ter com meu pai antes de cair em sono profundo. E o que existe aqui que possa interessar a Roma? Pelo pouco que ouvia dos encontros de meu pai com este enviado, ele vinha sempre na esperança de que meu pai tivesse algo para entregar a Roma, algo que o meu avô tivesse escondido e que minha mãe talvez tivesse conhecimento. Parece que meu pai estava sempre à procura de algo. E observando se alguém encontrava essa coisa, entre aspas, que Roma tanto desejava, e o sucessor, pelo jeito, faz o mesmo. Portanto, se o Senhor anda procurando desvendar mistérios, pode estar sendo vigiado por ele. E quem é ele? Depois eu conto ao Senhor. Por que não me conta logo? Porque posso correr riscos se o delatar.
acaba de me confirmar a criminalidade de Roma. Está bem. Quando estiver segura, conte-me. Mas pense bem. Acha que os outros habitantes da vila podem correr perigo de morte com este espião por aí? Ninguém corre perigo, padre. Acredite em mim. Não se aborreça. Vou para casa me preparar para começar nossas aulas amanhã. Durante o almoço, já convoquei todos que querem aprender comigo. E olhe que a maioria esmagadora. Tomou a mão do sacerdote e beijou ternamente. Saindo rapidamente, ia deixando a nave, quando ele a chamou pelo nome. Sim, senhor, respondeu ainda de costas. Foi seu irmão Guilhermo que distribuiu farinha de trigo entre os vilões ontem? Ela demorou muito para responder. Faz uns 4 dias que ele moeu trigo e fez farinha. Por quê? Só para saber. Até amanhã, Josefina. Ela respondeu em um sussurro e saiu da nave. Nem mesmo teve tempo para fechar a porta atrás de si. Abriu novamente e voltou-se assustada. E para o olhar indagador de Felipe, nada pôde responder. Às suas costas, um homem desconhecido adentrava o recinto, guardado por um séquito de 5 homens armados de espadas.